Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, Símbolos de Futebol. Hoje eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre a situação de campo do São Paulo. Mas não só em campo, também extra-campo, um pouquinho. O elenco, ele realmente é bom? O Zubeldia, ele é realmente aquele técnico horroroso que não está sabendo usar um bom elenco? Essa é a pergunta do vídeo, que eu vou tentar responder. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque na internet, nas redes sociais, eu vi muita gente falando nesse sentido. Não exatamente com essas palavras, mas querendo dizer que o Zubeldia ele é um técnico pavoroso, horrível, e não discordo em partes. E ao mesmo tempo falam que o elenco é um elenco muito bom. Tem gente que fala que é o melhor elenco desde 2014 e que o Zubeldia não está sabendo usar as suas ferramentas. Se fosse um técnico um pouco melhor, a gente estaria em uma situação muito melhor. Bom, vamos lá, pessoal. Tudo bem, eu acho que ninguém aqui discorda do fato de que o Zubeldia ele é muito limitado. Ele é um técnico muito mais defensivo, isso desde a época da LDU, e ele tem ficado muito defensivo com o São Paulo. É um time um pouquinho melhor que o São Paulo já fica na retranca se defendendo, como foi o caso contra o Palmeiras. Que o time agiu de forma totalmente covarde, na minha opinião. Ficou só se defendendo lá atrás, tudo bem. Fora de casa, contra o Palmeiras, ok. Mas poderia ter ousado um pouco mais algumas vezes. Mas volta à pergunta: o elenco ele realmente é bom? Gente, eu discordo totalmente. Assim, com todo respeito, respeitando a opinião de cada um, não tem problema você pensar que o elenco do São Paulo é bom. Ok, vamos aqui debater com argumentos e com educação. Mas, na minha opinião, o elenco do São Paulo está um pouco longe de ser bom. Vamos lá. O São Paulo ele ainda não tem um elenco pronto. E quando eu falo pronto, gente, não é só os titulares em campo, mas são os jogadores reservas. E o reserva do reserva também. Aqueles jogadores que estão no profissional, mas que não jogam todas as partidas ou jogam muito pouco porque é, não são nem mesmo titulares e nem mesmo, muitas vezes, não são nem relacionados para o banco de reserva. Mas são jogadores que estão ali prontos para jogar para se o técnico precisar deles. Isso que eu quero dizer com o elenco. Não é só o elenco titular. O São Paulo, para mim, não tem um elenco pronto, gente. Muito diferente do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo. Eu sei que o Flamengo e o Palmeiras, hoje, eu acho que decaíram um pouco de nível, se a gente for comparar com alguns anos atrás. Eu acho que o auge do Flamengo e do Palmeiras foi lá em 2022, 21, 22, 23 talvez, do Palmeiras. Mas, então se for comparar com aqueles elencos, os elencos do Palmeiras e Flamengo era melhor, na minha opinião. Mas ainda assim, hoje, eles têm os melhores elencos. Mesmo que não sejam tão bons, ainda assim são os melhores. Quando eu falo nem que sejam tão bons, se comparado com 2, 3 anos atrás, tá? Mas o elenco de ambas as equipes são boas, são muito bons. E não só os titulares, mas os reservas. Os reservas do Flamengo e do Palmeiras estão prontos para jogar, para substituir. É claro que tem um ou outro, tem aquele lá que é o patinho feio, o perna de pau, que a torcida pega no pé. Mas no geral, gente, os dois times têm reservas, têm banco. O São Paulo, gente, não tem banco. É impressionante. A equipe, se a gente for pegar só a equipe titular do São Paulo, só a equipe titular, eu acho que o São Paulo tem um dos melhores elencos do Brasil. Se formos falar só dos titulares. E digo mais, arrisco a dizer que se bem treinada o elenco, e não precisa ser um técnico assim de primeira categoria, mas tem que ser minimamente bem treinada a equipe. Titular, completinha, sem faltar nem, sem colocar nem pôr. Bem treinadinha, com um técnico aí um pouco melhor. Eu arrisco a dizer que é o melhor elenco do Brasil. Pô, mas então você tá se contradizendo. Você tá falando que. Você acabou de falar que o elenco não é bom, mas agora você tá falando que não sei o quê, que é o melhor elenco do Brasil. Não, calma lá. Vamos lá com atenção, pra não.
ter problemas aí de interpretações. Antes eu disse o elenco como um todo, não só o titular, mas os reservas e até mesmo aqueles que não costumam ser relacionados, mas que estão prontos para quando o técnico precisar. E agora estou falando de uma situação hipotética, de um elenco, mas apenas os titulares, só os titulares, completinhos, sem colocar nem pôr, e minimamente bem treinados. Eu arrisco a dizer que é um elenco bom, um elenco muito bom, e é discutível se é o melhor do Brasil, mas está entre os melhores. Problema, outros elencos titulares também são muito bons, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, por que não? Outros elencos são tão bons quanto. E esses elencos não costumam ficar tão desfalcados quanto o do São Paulo. Lembra que eu falei? O elenco completinho. Time titular bem lá, bonitinho, completinho, ok. É um dos melhores elencos do Brasil, se não o melhor. Problema: olha os desfalques que o São Paulo teve nos últimos jogos. Caleri, Lucas, Arboleda, Pablo Maia, Oscar, que tá voltando agora. Assim, o São Paulo ele perdeu para os últimos jogos os seus três, quatro melhores jogadores da equipe. Simplesmente isso. O melhor zagueiro, que é o Arboleda, um dos melhores do time, se não o melhor, que é o Lucas. O outro, que é o Oscar, que também, antes de se lesionar, mostrou serviço. Não só de forma individual, mas por esquema tático da equipe. O Oscar fez muita falta. E o Caleri, também, apesar de ele estar numa péssima fase, de ter perdido muitos gols antes de se lesionar, mas ele ainda assim era muito importante taticamente para a equipe, na minha opinião. Taticamente falando, ele é muito melhor que o André Silva. Ele disputa mais a bola, ele corre atrás, ele cansa os adversários, ele busca a jogada, tenta ajudar na construção das jogadas, não fica apenas na banheira, igual o André Silva, se escondendo atrás dos zagueiros. Ah, o André Silva é titular, é artilheiro, que não sei o que. Gente, essa artilharia do André Silva é ilusória, tá? O André Silva, com todo respeito, ele não é um bom atacante. Ele não é melhor que o Caleri. Ele pode estar numa fase um pouco melhor que o Caleri, mas ele não é melhor que o Caleri. Jamais. Eu não tô falando que o Caleri é craque, é super bom jogador, não é nada disso, mas é mais jogador do que o André Silva, isso com certeza. Então, assim, o São Paulo ele perdeu seus melhores jogadores nesses últimos jogos. E aí, quais são as peças de reposição? O São Paulo não tem. E o único que salva é a base mesmo, né? É a base que tá salvando. Se tem peça de reposição é por causa da base. Tem o Luca, que a gente já sabe o nível do garoto. Tem muito futuro esse moleque. A personalidade dele de estreando numa Libertadores, fazendo um golaço daquele contra o Libertad em pleno Morumbi, com aquela pressão, né, de estar com 1 a menos, 1 a 0 para o adversário. O Matheus Alves, que né, fez uma excelente copinha, mas está deixando a desejar no profissional. Mas ainda é um garoto, tem tempo aí. O Lucas Ferreira, que também tem demonstrado bom serviço, apesar de que nos 2 últimos jogos não achei tão grande coisa, mas ele fez bons jogos. Não nesses 2 últimos, os anteriores. O Rian Francisco, que não sei por que diabos deve ter coisa aí da diretoria no meio, questão contratual, com o André Silva, para impedir que o Rian Francisco tenha poucas chances. Porque, digamos, vamos combinar, né, pessoal? Assim, dar todo esse tempo pro André Silva e um mínimo pro Rian Francisco é um absurdo. É um absurdo. E eu não sei se isso é apenas uma decisão do técnico, tá? Porque para quem não está muito familiarizado com o mundo do futebol, para quem tem uma visão assim muito com respeito, tá, gente? Não tô aqui querendo zoar ninguém, mas quem tem uma visão assim muito superficial do futebol e fica olhando só para o que acontece em campo, deixa passar alguns detalhes importantes. Então tem certas coisas, gente, e aqui eu não estou querendo defender o Zubeldia. Isso é com todos os técnicos de todos os clubes. Ele não pode escalar exatamente da forma como ele quer. Ele não tem 100% de liberdade.
Ele não tem total liberdade. Em alguns times tem mais, em outros tem menos, mas nunca é total a liberdade. Existem questões contratuais, questões com empresários, questões com dirigentes, em que o técnico precisa obedecer, senão ele perde o cargo. E eu acho que é o caso do André Silva no São Paulo. Porque, assim, por mais limitado e burro que possa ser, eu não acho que o Zubeldia chega a esse nível de dar tantas oportunidades para o André Silva e pouquíssimas para o Rian Francisco, sendo que a gente sabe que o Rian Francisco tem potencial e o André Silva já mostrou que não é jogador para vestir a camisa do São Paulo. Ah, mas ele é artilheiro. Repito, artilharia enganosa. Pessoal, temos que parar de olhar apenas os números e as estatísticas. Elas são importantes? É claro que são. Mas se você tirar elas do contexto, você só vai ver pela metade. Só vai enxergar pela metade. Não vai conseguir enxergar o todo, ok? Então, assim, o André Silva ele fez uns gols importantes, ok? Porém, gente, foi assim, mais sorte do que mérito, com todo respeito. Teve méritos de concluir corretamente para o gol, mas assim, a bola chegou para ele. Ele não participou assim diretamente no sentido de construir a jogada. Ele só empurrou a bola para a rede. Diferente do Caleri. O Caleri, quando ele fazia os gols antes de ele entrar nessa péssima fase, ele ajudava na construção das jogadas. Ele dava opção de passe. Ele não ficava esperando a bola só no pezinho antes da má fase. Ele ia buscar a bola. O André Silva não. Ou você tem que passar no pezinho dele, ou você tem que cruzar certinho na cabeça dele, ou ele não vai fazer o gol. Se você conseguir fazer isso e o time for muito ruim, ele pode conseguir marcar o gol. Porque, convenhamos, da mesma forma como a gente tem que criticar o Zubeldia por só ter ganho de times menores, a gente também tem que ser sinceros e dizer que o André Silva só marcou em times menores também. Como foi o caso do Alianza Lima, do próprio Libertad, no jogo de ida. Tudo bem que eu não considero o Libertad assim, um time tão pequeno como muitos consideram, mas, enfim. Bom, resumindo, eu não acho que o elenco do São Paulo seja um elenco tão bom assim. Eles têm muitas limitações e o pior, se machuca muito, se lesiona demais. E aqui, gente, a gente precisa olhar para outro ponto do clube, que é a ADM, ou melhor, o ODM, o Departamento Médico do São Paulo Futebol Clube, que já não é de hoje que tem fama de ser o açougue do clube. Porque é impressionante, o jogador se machuca, vai se tratar lá, demora meses para se recuperar, lesões que em outros departamentos médicos de outros clubes demora bem menos. Então, lesões, por exemplo, que no departamento médico do Palmeiras, do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Flamengo, entre outros grandes clubes aí pelo Brasil, uma lesão normal de, sei lá, um mês de recuperação, no São Paulo o cara tem que ficar 3, 4 meses parado. Lesões em que o jogador em outros clubes ficaria, sei lá, 2 semanas, o São Paulo tem que ficar um mês e meio. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lucas, que estava para voltar, mas acabou sendo cortado do clube não, né? Do jogo de ontem contra o Libertad, por conta de dores musculares né, para evitar uma nova lesão. O Lucas ele foi procurar um médico fora do São Paulo. Isso demonstra que o cara não tem confiança nos médicos do clube. Não tem confiança no departamento do clube e do departamento médico do clube em que ele trabalha. Isso diz muita coisa, pessoal. O cara procurar um médico fora do clube diz muita coisa. Ainda mais em um clube como São Paulo, em que o departamento médico foi referência mundial. Para quem é mais novo, não que eu seja muito velho, né? Eu também sou relativamente novo, mas eu lembro que nos anos 2000, no começo dos anos 2000, muitos são paulinos, meu pai, meu avô, meu tio, falavam, né? Tinham orgulho de falar que tinha jogador da Europa, de grandes clubes da Europa, que quando se machucavam vinham se tratar no São Paulo. Para vocês verem como que era a referência que a referência que o São Paulo era em questão de recuperação,
de recuperar jogadores, de departamento médico. E hoje, um dos principais jogadores do clube prefere procurar um médico fora. Então, pessoal, o que eu tô querendo dizer com esse vídeo? Em resumo, é o seguinte: eu acho que a torcida tem todo o direito de pegar no pé do Zubeldia, de criticá-lo, de pedir a saída dele. Apesar de que eu acho que não tenha ninguém para repor no lugar, vai entrar ou alguém pior ou alguém do mesmo nível que ele. E aqui eu não estou defendendo o Zubeldia, isso aí é uma péssima notícia que eu estou dando para vocês. Não estou falando que, o Zubeldia ele é bom, ele tem que ficar. Não. É que os técnicos que estão disponíveis ou são piores ou do mesmo nível. O único que poderia ser assim um pouquinho melhor era o Dorival, que foi pro Corinthians. E mesmo o Dorival, gente, ele não é tudo isso que o pessoal pensa. Então, assim, sem contar, pessoal, que mesmo se a gente for contar o elenco titular, eu discordo de falar que ele é um dos melhores elencos de 2014. Como se o elenco de 2023 fosse ruim, o de 2021 fosse péssimo, o de 2022 idem. Como se esses elencos fossem péssimos. O que não é verdade também. Ok, concordo que o de 2025 é um bom elenco. Titular. Porém, com 5, 6 desfalques dos principais jogadores, sem peça de reposição, como é que vai fazer? O Flamengo, o Palmeiras podem, assim, faltar peça de reposição em um ou outro jogador. Só que esse jogador, às vezes, muitas vezes não se machuca, ou quando se machuca, volta rápido. E o restante do elenco tem peça de reposição, sim. Do São Paulo, não, gente. É assim, é muito. Praticamente todas as posições, se não for titular, é tudo meio perna de pau, gente. Zagueiro, Juan Tressoldi, gente. Juan Tressoldi, não dá. Sabino, que ele começou jogando bem quando veio pro São Paulo ano passado, mas agora não sei o que aconteceu com ele. As laterais, gente. O São Paulo não tem lateral reserva. E nem titular, eu acho, porque o Cedric tá deixando muito a desejar. Cedric, né? Começou bem, mas depois que renovou o contrato, pelo amor de Deus, só fez merda. E, né, quem é o reserva? Igor Vinícius. Luciano no banco. Eu não sei o que tanto o torcedor ainda grita o nome do Luciano. Não faz sentido nenhum o cara pedir a saída do Zubeldia e ficar gritando o nome do Luciano, gente. Me desculpe. O tempo do Luciano no São Paulo deu. Obrigado, Luciano. Ele ajudou muito em 2021 com a conquista do Paulista, em 23 com a Copa do Brasil, mas eu acho que já deu. E a torcida ainda fica gritando o nome dele. Não toda a torcida, mas parte da torcida. André Silva, o reserva do Caleri. Então, assim, pessoal, não tem. O elenco do São Paulo é um elenco muito limitado, pessoal. O Marcos Antônio deu uma certa melhoradinha como volante. Era muito. Pra mim, era muito pior antes. Agora deu uma certa melhorada, mas ainda precisa evoluir. Ele que tá substituindo o Pablo Maia. Então, pessoal, tudo bem você querer criticar o Zubeldia, desabafar, despejar a sua raiva em cima dele. Mas guarde um pouco para outras partes do clube que também merecem essa raiva, que também merecem os xingamentos e as críticas. E aqui eu não tô falando só do elenco. Tô falando principalmente da gestão e do departamento médico do São Paulo. A gente precisa. Nossa, quase gorfei aqui. A gente precisa olhar mais a fundo. Precisamos olhar embaixo do iceberg, não ficar olhando apenas a ponta. O São Paulo ele não tem um vilão único. É o técnico. Se a gente mudar o técnico, tudo vai melhorar. Não. É aquele jogador. Se aquele jogador sair, tudo vai melhorar. Ou se aquele jogador for contratado, tudo vai melhorar. Também não. O problema do São Paulo é estrutural, é um conjunto de fatores.
Pra vocês terem uma ideia, gente, um exemplo de um técnico que aí sim era culpa do técnico, não era culpa da gestão, não era culpa do elenco, era culpa do técnico, que realmente estava fazendo um trabalho porco, era o Tite no Flamengo. O Tite, sim, fez um péssimo trabalho, mas um péssimo trabalho no Flamengo. Ele, sim, tinha um puta de um elenco nas mãos, o elenco mais caro da América do Sul, e só fez merda. Agora, o Zubeldia, gente, não dá pra colocar tudo nas costas dele. Tem os seus erros, não tô defendendo ele, só estou dizendo que ele não é o único, tá? Ele não é o único. Existe pessoas que, na minha opinião, são mais responsáveis e que estão dirigindo o clube, comandando o clube. E não é só o Júlio Casares e o Carlos Belmonte. Eles são os principais, vamos dizer assim, mas a gente tem que ficar de olho em outras pessoas também. Temos que começar a pesquisar, e isso é uma autocrítica, é uma coisa para mim também, a pesquisar nomes que a gente não ouve tanto, mas que são nomes importantes dentro do clube. Como, por exemplo, os conselheiros. Começar a pesquisar quem são aqueles conselheiros que nem São Paulinos são, mas que receberam a honra de se tornarem conselheiros vitalícios, pegar o nome desses caras e começar a cobrar nas redes sociais. E, né, se não der pra, se pelas redes sociais não funcionar, fazer uma pressão então um pouco maior pessoalmente. E aqui não estou fazendo incitação à violência, estou falando de um protesto civilizado que com o intuito simples de exercer o direito de protestar para exigir condições melhores para o clube, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria dizer. Fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, não se esqueçam de de deixar o like, ativar o sininho também, mas principalmente se inscrever no canal e dar o like, por favor, isso me ajuda muito. Fiquem com Deus, valeu, falou e até a próxima.